Fala, meu querido Queciano, fala, minha querida Queciana, professor Ítalo Trigueiro na área, meninada. Vindo aqui para bater um papo com vocês sobre geografia, essa disciplina que é fantástica, maravilhosa, chuchu, beleza? E hoje a gente vai estar trazendo para vocês aqui um assunto que deixa muita gente confusos, professor? Isso, você fica às vezes confuso os horários, mas gente, pelo amor de Deus... Fuso horário é uma das disciplinas mais tranquilas, é matemática básica, é conta de somar. Pelo amor de Deus, fiquem tranquilos, não tem nenhum problema com os tais dos fusos horários, beleza? E quando a gente for avaliar fuso horário, a primeira coisa que eu quero dizer é que nem sempre existiu um fuso horário, tá? Se você parar para observar, a história dos fusos horários no planeta é uma história muito recente, é uma história muito nova. Ela nasce, na realidade, na segunda metade do século XIX, quando havia um interesse, sobretudo porque já conhecíamos o planeta por inteiro, todos os continentes já estavam desvendados, de se criar ali uma forma mais aperfeiçoada de desenvolvimento de comunicação, de sistema de transporte, para que a gente pudesse facilitar o acesso, né, a várias partes do planeta. E eu tenho que lembrar para você que o movimento que determina os fusos horários, qual é, professor Trigueiro? O movimento que determina os fusos horários é o movimento de rotação do planeta, ok? Movimento que determina fusos horários é o movimento de rotação. Portanto, é o movimento que a Terra realiza em torno do próprio eixo. Movimento de rotação da Terra é o giro que o planeta realiza ao redor do seu próprio eixo. É esse o movimento de rotação que nós temos no planeta. E o movimento de rotação que dura ali, né, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Todo mundo lembra que faltam 3 minutos e 56 segundos para completar as famosas 24 horas. E que isso vai virar lá na frente o tal do ano bissexto, ok? O tal do ano bissexto faz com que a gente tenha uma diferença de horas no planeta. Mas como eu lhe disse, nem sempre isso foi, né, determinado. O movimento de rotação que se realiza do oeste para o leste, ok? Movimento que dura aproximadamente, como a gente colocou aí, ó, 24 horas, beleza? E a gente passou a discutir as questões que envolvem os fusos horários a partir do século XIX, tudo bem? Na sua segunda metade, especificamente. E para ser mais detalhado, tem um ano que é muito marcante na história dos fusos horários, que é o ano de 1884, onde vai ser realizada a famosa Conferência de Washington, ok? Que muita gente também gosta de chamar de Conferência do Meridiano, tudo bem? Todos os países do mundo adotaram fusos horários a partir de 1884, Trigueiro, não, de forma alguma. O Brasil, inclusive, não adota fusos horários a partir do ano de 1884, lembrem-se disso, isso é uma informação importante, tá? Lembrar disso é uma informação importante. Então vamos imaginar a seguinte questão matemática. Se a Terra é uma esfera, todos nós sabemos que a Terra não tem forma definida, né? Que a Terra é um geóide, o mais próximo, na realidade, da forma seria um geóide. Nós entendemos que o movimento de rotação da Terra, né? Uma Terra com 360 graus, se eu dividir por 24, né, horas, no caso 24 fusos, a gente vai chegar ao número de 15 graus. 15 graus, lembrem-se sempre disso, é a diferença que se dá de um lugar para outro, de um fuso para outro. Mas, professor, aonde é que a gente iria começar a marcar os fusos horários? Foi aí que nós tivemos uma reunião,
em Washington, para definir o centro do mundo, que dividiria o mundo em Ocidente, Oriente, em Leste, Oeste, em Nascente, em Poente. E aquela época, gente, quem era o país mais importante do planeta? Era a tão famosa Inglaterra. E é por isso que você lembra do famoso observatório, tá aqui, observatório de Greenwich, ok? Observatório de Greenwich, perfeito? E no observatório de Greenwich, nós temos aqui a famosa linha, né? O nosso famoso meridiano de Greenwich, perfeito? Famoso meridiano. Como a Terra não é uma esfera perfeita, peguei lá 360 graus, ok? Dividi por 24, obtive um resultado de 15 graus. 15 graus é a mesma coisa que um fuso, 15 graus é a mesma coisa que uma hora. Como a Terra não é uma esfera perfeita, a gente teve que fazer um ajuste, tá? Então, o fuso horário 0, que é Greenwich, tá? E o primeiro fuso a leste, 15, e o primeiro fuso a oeste, 15, são adaptações. Na realidade, cada um deles tem 7 graus e 30 minutos. Mas a gente adaptou justamente por quê? Porque a Terra não é uma esfera perfeita. Mas fazendo essa divisão, né, de 360 graus por 15, por 24, desculpa, e obtendo o resultado de 15, nós vamos ter 12 fusos horários para o leste e 12 fusos horários para o oeste, tudo bem? Lembrando que os fusos que estão a leste são positivos, os fusos que estão a oeste são negativos. Então eu posso chamar Greenwich mais 1, Greenwich Meridian Time mais 2, Greenwich Meridian Time mais 3, pode. Greenwich Meridian Time menos 1, pode. Até o menos 12 e até o mais 12, pode. Tá valendo tudo, beleza? E Trigueiro, que já é aquele UTC, que eu já vi várias vezes. University Time Coordinate. Eita, que inglês britânico. São as coordenadas de tempo universal. Tudo bem? Então, na realidade, nós temos ali uma medida universal que é utilizada aí, né, para marcar os fusos horários. Beleza? 12 fusos para leste, 12 fusos positivos, 12 fusos para oeste, 12 fusos negativos, beleza? Trigueiro, a Terra, né, tem o seu nascente, que é o leste, e tem o seu poente, que é o oeste, que nós podemos chamar também de quê, tio Trigueiro? Você pode chamar de ocidente e de oriente, beleza? Tranquilidade? O Japão não é a terra do sol nascente e lá a população não é oriental, portanto, lembrem-se disso, porque facilita, por vezes, o entendimento, a compreensão, né, de fusos horários, perfeito? Então, sempre que eu estou indo para o leste, eu aumento horas, sempre que eu estou indo para o oeste, eu vou diminuir horas. Como a Terra, gente, gira do oeste para o leste, os pontos situados a leste de Greenwich recebem antes a luz solar do que os pontos situados a oeste. Por isso, cada fuso horário a leste de Greenwich é acrescido mais uma hora. E, consequentemente, cada fuso horário a oeste de Greenwich é reduzida, é diminuída uma hora, beleza? Quanto mais a leste uma cidade estiver, mais tarde será. Quanto mais a oeste uma cidade estiver, mais cedo será. Por certo que os países eles podem mexer nos fusos horários. Não são limites fixos, certo? Cada país faz do jeito que quer. Cada país tem a sua autonomia política para decidir
o que quer, certo? Então, por exemplo, o Brasil ele tem 4 fusos, mas ele já teve 3, ele voltou a ter 4. A China, que é um país que tem oficialmente 4 fusos horários, só adota um, que é a hora oficial de Pequim. A Rússia, gigantesca, são 11 fusos horários. A Rússia é quase um hemisfério inteiro de leste para oeste. Já países que ocupam pequenas áreas, né, onde a linha passa no meio do país, não tem muito sentido ter 2 horários, né? Não tem muito sentido conviver com essa realidade, beleza? Existe uma curiosidade aqui que é bem legal de perceber, que é essa aqui, ó, que é a história da tal da LID. Não sei se você já ouviu falar dela. Quem é a LID, professor? É a linha internacional de datas, ok? É a linha de datas. Se você nunca ouviu falar dela, leia uma obra clássica do clássico Júlio Verne, Volta ao Mundo em 80 Dias. A primeira vez que alguém observou a linha internacional de datas foi um rapaz chamado Fernão de Magalhães. E, professor, 1500 e lá vai pedrada, né? Exatamente, 1500 e lá vai pedrada. Que foi a primeira grande circunnavegação do planeta. E os marinheiros, né, que sobreviveram no retorno à Espanha, tá, tinham a certeza de qual era, né, o dia da semana que eles haviam chegado. Por quê? Porque tinha registro, né? O corolário de informações, a captação de informações que eram feitas nas navegações foram fundamentais para o desenvolvimento do sistema de transportes. Entretanto, os que estavam em terra insistiram que o dia era outro. E aí o Fernão de Magalhães ficou, peraí, embora, né, possamos hoje entender o que aconteceu, na época, né, isso gerou uma grande surpresa. Né? Isso fez, inclusive, com que fosse enviado a delegação, né, do Vaticano para contar para o Papa, olha a esculhambação, né, a odisseia temporal que aconteceu. O Papa, na época, era o Papa Adriano VI, né, e ele achava que, assim, era possível voltar no tempo, e até chegou a sondar a proibição da linha de datas. Você acredita nisso? Verdade, tá? Mas depois todo mundo compreendeu a regra. Como é que é a regra, professor? Da tal da linha internacional de datas. Presta atenção aqui, ó. Deixa eu tirar aqui o Volta ao Mundo em 80 dias, tá? Então, como é que funciona? Tem a linha internacional de datas que fica entre a Sibéria, lá da Rússia, e o Alasca, lá nos Estados Unidos, beleza? E ela tá aqui, ó, né? Cortando essa área, pega algumas ilhazinhas, passa ali perto da Nova Zelândia. Quando eu tô no leste, deixa eu apagar isso aqui. Quando eu estou no leste, tá? E eu quero ir para o oeste, o que é que acontece? Nós vamos ganhar um dia. Por quê, professor? Se aqui é 6 horas da manhã, de segunda-feira, beleza? Quando eu passo para cá, eu vou ganhar um dia, né? E aí seria o quê? O domingo, ó, 6 da manhã, aonde, professor? No tal do oeste. Então eu voltaria no tempo, como o Papa sugeriu. Quem, de novo, leu A Volta ao Mundo em 80 dias, lembra que Phileas Fogg fez exatamente o percurso contrário ao movimento da Terra, beleza? Então, nesse percurso contrário, ele consegue, por exemplo, né, fazer a travessia da linha internacional de datas. E aí ele chega, não vou contar, né, o final do filme. Beleza pura, galera, mas é isso, tá? Quando eu vou para o leste aumenta, quando eu vou para o oeste diminui, acabou a história. Professor Trigueiro, vamos resolver uma questão sobre fusos horários para ver se fica mais claro na minha cabeça? Vamos lá, olha lá. Haeun mora na Coreia do Sul e participa de um grupo de dorameiras residentes no Brasil, que se reúnem virtualmente todo domingo para compartilharem suas impressões sobre K-dramas, a galera do K-pop, né? Sabendo que a Coreia do Sul está a 12 fusos a leste do Brasil, quantas horas será no Brasil quando o encontro virtual for às 23 horas? Então vamos lá, olha lá. Coreia do Sul está a leste do Brasil. Se está a leste, mais horas, correto?
Quantas horas a mais? 12 horas a mais. Por quê, professor? Porque são 12 fusos. Tudo bem? E aí, que horas começou aqui o dorama? 23 horas. Só que eu estou na Coreia e eu tenho que voltar para o Brasil. Portanto, o Brasil está no oeste, correto? E aí, o que acontece? Eu tenho que diminuir 12 horas de quanto, professor? De 13. Se você fizer uma conta básica, 23 menos 12, até onde eu lembre, vai dar 11 horas e o item correto é o item B de Brasil, como dizia o poeta, beleza? Viu como é fácil? Como o fuso horário não tem nenhuma grande complicação. Professor Trigueiro, e no Brasil? Brasil tem fuso horário, não tem? Tem sim, galera. O Brasil, como eu disse para vocês, ele não adotou o fuso horário em 1884. O Brasil adotou o fuso horário em 1913, à época, com o presidente Hermes da Fonseca, beleza? Com o presidente Hermes da Fonseca. E aí uma coisa que é importante que eu tenho que lembrar para vocês. Por que o Brasil não adotou o fuso horário naquela época, Trigueiro, né, em 1884? Porque nós estávamos vivendo um período da história chamado de Belle Époque, a Bela Época, né? Que seria um momento ali da história que a gente não teve grandes conflitos, grandes guerras. E ela vai terminar em 1914, justamente com o início da Primeira Grande Guerra Mundial, tá? E o Brasil sofria uma influência muito grande dos franceses, Belle Époque, a Bela Época, né? O pessoal andava, né, num estilo francês, de vestimenta. Tinha gente que tinha muita grana, pessoal, mandava lavar roupa na França, tá? Sério. Os barões da borracha, da Amazônia, mandavam lavar roupa, né, nos vapores na França. É verdade. E a Bela Época foi o período de grande influência, né, da França no Brasil. E o Brasil não quis adotar, óbvio, né, por rivalidades históricas entre britânicos e franceses, os fusos horários. Mais à frente, o Brasil adota fusos horários em 1913. Entre 1913 e o ano de 2008, o Brasil tinha 4 fusos horários, ok? 4 fusos horários até 2008, que eram esses fusozinhos aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto fuso horário. Tinha alguns estados, como o Pará, que eram cortados ao meio mesmo, né? Então a gente tinha 2 horas ali no Pará e alguns outros estados. Em 2008, a gente teve um pedido de um senador do Acre para tirar o fuso horário do Acre. Some com o fuso horário do Acre, para ver se melhorava as coisas por lá. Não deu certo e em 2013 a gente cancelou isso. Então, entre 2008 e 2013, o Brasil teve 13 fusos. De 2013 até os dias atuais, nós voltamos a ter 4 fusos horários, beleza? 4 fusos horários. Que são quais? O fuso, muita gente chama de Fernando de Noronha, mas esse é um fuso chamado de fuso das ilhas oceânicas. Porque tem outras ilhas aí, né? Tem a ilha de Martim Vaz, tem a ilha de Trindade, né? Tem a ilha, tem os peneiros de São Pedro de São Paulo, Atol das Rocas, enfim, tá? O segundo horário é a hora do DF, é a hora oficial do Brasil, é a famosa hora de Brasília, tudo bem? Então vamos imaginar, aqui são 2 horas, está aqui o relógio. Estou indo para o oeste, vou diminuir, aqui é 1. Aqui eu tenho um fuso que muita gente chamou de fuso de Cuiabá por muito tempo, hoje prefere se chamar de fuso de Manaus, pela importância que Manaus tem, né, que é maior que a de Cuiabá hoje. Mas se chamar fuso de Manaus ou de Cuiabá, tanto faz. E aí lá em Manaus e Cuiabá, 1 da tarde. E tem um outro fuso horário, que é o último fuso horário a oeste do Brasil, que é o fuso de Rio Branco, como muita gente chama, que é o fuso do Acre, mas pega também alguns municípios do estado do Amazonas, e lá seriam 11 horas da manhã. Portanto, o Brasil
tem 4 fusos horários, beleza? E esses nossos 4 fusos horários são todos negativos, estão todos a oeste de Greenwich. É o fuso horário das ilhas menos 2 GMT, ou 30 graus oeste, é o fuso de Brasília, tá? Menos 3 GMT, ou 45 graus oeste, é o fuso de Manaus ou Cuiabá, que é o fuso menos 60 ou 60 graus a oeste, e é o fuso de Rio Branco, no Acre, que é o fuso menos 75 ou 75 graus oeste, beleza? Então, todos os fusos brasileiros estão atrasados. Uma dica muito rápida: sempre que tiver um voo, um percurso, um avião na questão, um trajeto, esse trajeto sempre será somado ao local onde você chegará. Sempre. Não importa se você está saindo do leste para o oeste, do oeste para o leste, se o hemisfério é igual ou se o hemisfério é oposto. Sempre o percurso vai ser acrescido no local de chegada. Beleza, galera? Tranquilidade? Show de bola, maravilha? Trigueiro para conta, mais uma aula de geografia, fusos horários. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Até mais.